De volta com o Gazeta Entrevista e a gente recebe agora a Gina Valente. Ela é formada em administração, ela desenvolve várias atividades nessa área, é coach e está trabalhando agora, nessa época, a questão dos conflitos dentro das corporações, dentro das empresas. Porque o conflito, Gina, boa tarde, é uma condição humana, né? Quer dizer, não dá para dissociar. Onde tem gente vai ter conflito. Onde tem gente vai ter conflito. Eu agradeço aqui o espaço, estarmos aqui hoje. E o conflito ele já é interno, né? Sim. Nós já temos conflitos diários, desde nossas escolhas, desde o que acreditamos ser certo, o que é errado. E todos os nossos dias nós estamos aí lidando com eles. Mas tem gente que briga por tão pouca coisa, né? Até nas empresas. Vamos colocar um exemplo muito comum no dia a dia. É funcionário que não vai com a cara do outro sem motivo algum. Por que isso acontece? Quando eu me distancio do outro, eu me distancio de mim mesmo. Então, quanto mais eu tenho problemas em relacionamentos, entender o comportamento do outro, eu estou querendo sempre ter razão, eu estou esquecendo de mim. Eu estou esquecendo de olhar para mim, para as minhas ações, para as minhas conquistas e o que aquilo está interferindo na minha vida. Isso acaba refletindo na baixa produtividade, causa prejuízos às empresas, né? Porque tem que administrar tudo isso e tirar o foco do que é mais importante. Totalmente. Eu acredito que todas as organizações, ela deve ter dentro do setor de recursos humanos, ela deve trabalhar a gestão de conflitos. Porque isso é um problema que existe em todas as organizações, em todo grupo de pessoas, né? Não só nas organizações, mas existe em todo grupo de pessoas. E trabalhar com pessoas de diferentes perfis, de diferentes personalidades. Se não trabalhar isso de uma forma coerente, com procedimentos e padrões, acaba que tem aqueles problemas externos ou internos de comunicações, de ruídos, de reclamações, de rixas. E como fazer isso? Quais são os caminhos? Você como especialista, né? As empresas hoje, às vezes, têm um bom funcionário, tecnicamente falando, mas o comportamento é que, às vezes, compromete. E aí, para dispensá-lo, é prejuízo. Para mantê-lo também, como que a empresa faz? Segundo pesquisas, 15% das pessoas são contratadas por suas habilidades. Os outros 85% são os seus comportamentos. É o que ela pode agregar ali para a organização. As pessoas trazem diferentes perfis, diferentes comportamentos. Alguns são mais agressivos, outros são mais analistas. E saber colocar as pessoas da forma correta, trabalhá-las da forma que elas podem render mais, é o grande segredo. Ter treinamentos e capacitações periódicas. O que muitas empresas fazem é trabalhar alguns programas anuais isoladamente, e aquilo não traz resultado para a empresa. E muitas vezes eles falam, puxa, trabalhamos já isso, já trabalhamos liderança, já trabalhamos comportamento, mas não muda. Por que não muda? Talvez esteja faltando aí um comportamento diferente por parte da liderança e um acompanhamento disso tudo. Porque o profissional ele pode evoluir, ele pode desenvolver, ele pode crescer. Mas quando o problema é no dono da empresa? É um grande problema e muito comum. Muito comum. Por quê? Porque eu, líder, eu, gestor, né, me acho no direito de ter minhas crenças, meus paradigmas e querer estar com a razão. E muitas vezes não é assim. Na realidade não é assim. Então, o primeiro passo é eu conhecer a mim mesmo. O autoconhecimento traz essas respostas. O autoconhecimento, ele é transformador. Porque quando eu estou me conhecendo, quando eu conheço meus valores, quando eu ponho minhas crenças e trago isso para o mundo corporativo, trago isso para a minha empresa, para as pessoas que estão comigo, eu tenho resultados extraordinários, eu tenho mais assertividade nas escolhas, nas decisões. Esse novo tempo que a gente começa a perceber no âmbito das empresas, das corporações, isso já é muito visível na política, na religião. Quer dizer, as pessoas estão começando a questionar muito. E como é que você vê isso na economia, no campo das empresas? Eu acho fantástico, porque hoje em dia, antes as pessoas falavam, não discutimos política, não discutimos religião. E quando a gente conhece isso, quando a gente começa a falar sobre os problemas, começa a discutir com diferentes conceitos e respeitar isso, mas uma discussão no sentido sério, no sentido de ouvir e não querer colocar a minha realidade, a minha verdade e sem deboche. Porque um grande problema das pessoas é
não gerar empatia umas com as outras, querer ter razão sempre. O corpo, o comportamento fala por si só, e muitas vezes a pessoa, num tom de voz, numa forma, num gesto, ela simplesmente causa um problema, uma polêmica muito grande. Uma coisa que deveria ser natural, eu quero a sua opinião, é o ser humano ir aprendendo com o passar do tempo, até com os erros, né? Mas só que tem gente que passa muito tempo e não consegue assimilar, não há maturidade, não há um processo evolutivo. Como é que você faz para corrigir isso, né, no âmbito profissional? Dentro de um processo de coaching, como a gente trabalha, nós trabalhamos levando à luz ao entendimento da própria pessoa. Nós não dizemos exatamente como a pessoa deve agir, mas nós trazemos a consciência dela em torno de um problema, para trazer uma reflexão sobre o ato, sobre a ação. E aí ela vai analisando e tirando os seus conceitos. A pessoa precisa dar o primeiro passo, ela precisa buscar um entendimento. Quando você está numa estrada escura e o teu farol só foca até alguns metros, e você pensa, como eu vou andar tanto numa escuridão dessa? Mas você começa a caminhar e você começa a ir um pouco mais além, esse farol vai um pouco mais à frente. E você faz todo o percurso longo, dando cada vez mais um passo. Então é um passo de cada vez. É preciso buscar conhecimento, é preciso ler, é preciso estudar, é preciso compreender ao outro para se compreender. Você falou ainda há pouco aí na quebra de paradigma, na mudança de crença, e você deixar de acreditar em algo sobre o qual você montou a sua existência. E depois vai colocar o que no lugar? Como é que refaz isso? Veja bem, nós temos uma árvore genealógica, né? Nós temos aí uma estrutura familiar muito longa, pais, avós, tataravós e todos os nossos antepassados que trouxeram aí muitas lutas, muitas dores, muitas vitórias também, mas tem todo um contexto que foi passando de geração para geração. E nós carregamos isso, e nós já trazemos essa herança de comportamentos, herança de aprendizados, né? Tudo que nós vimos, sentimos e ouvimos durante a nossa primeira infância. Isso forma nosso pensamento, nossas crenças, nossos paradigmas. E eu preciso reconstruir tudo isso quando eu consigo enxergar que existem outras possibilidades. A neurociência comprova isso, a física quântica comprova tudo isso. Não, é muito diferente de autoajuda. Muitas pessoas querem comparar com autoajuda. É muito diferente porque são fatos comprovados cientificamente. Tem embasamento técnico para isso. Então, quando você conhece que existem outras possibilidades, você abre mão do seu eu. Então, não só você é detentor da realidade, da verdade, não existe a verdade absoluta. Existem outras possibilidades que podem ser analisadas. Você tem algum curso, workshop, palestra, alguém que queira se aprofundar mais nesse tema? Eu trabalho atendendo individualmente, trabalho atendendo grupos, a gente forma grupos de pessoas para trabalhar autoconhecimento, para trabalhar liderança. E também faço palestras nas empresas. Posso falar da palestra do dia 26. Sim. Dia 26 agora de outubro, na livraria Paim, nós temos uma palestra falando sobre o despertar, esse despertar de um novo tempo. Tem algum perfil em rede social que as pessoas podem acessar? Sim, Gina Valente Coaching, Gina Valente no Facebook, no meu Instagram também. As pessoas podem me seguir, me acompanhar e eu vou sempre compartilhando aí as novidades. Muito bem, Gina. Obrigado, foi muito boa a conversa. Obrigado. Eu que agradeço. Você de casa que acompanhou a gente, obrigado por sua audiência. Vamos terminando o Gazeta Entrevista, marcando o encontro para amanhã, nesse mesmo horário, programa ao vivo. Eu espero você, uma boa tarde. Até lá.